Olá pessoal, então hoje vamos continuar com as aulas, né? Vamos continuar aqui com a maximização da entropia e hoje nós vamos entrar nos postulados da maximização da entropia, né? Então, continuando aqui o curso de termodinâmica e física estatística, tá? Bom, então o que vamos procurar aqui é a entropia máxima, né? E só fazendo uma retrospectiva do porquê disso, né? Isso é a tentativa de resolver o problema da termodinâmica, que é o de encontrar o estado de equilíbrio, né, e fazer a previsão para esse estado de equilíbrio. No entanto, é difícil resolver esse problema a partir de observações experimentais, né? E também aqui nós não podemos recorrer à mecânica estatística, né? Não podemos porque é uma lei federal que nos proíba fazer isso. Não podemos porque nós queremos tratar do sistema físico do ponto de vista macroscópico e do ponto de vista experimental e empírico, né? Fenomenológico. Então, não tem sentido nós utilizarmos a mecânica estatística aqui para tratar desse problema, certo? E os postulados, eles dependem mais da justificativa do que a posteriori do que a priori. Ou seja, quando você tem um postulado, o resultado que ele te dá, ele é mais interessante do que as justificativas que você dá para usar aquele postulado, né? Então, os resultados dos postulados, eles te dão a justificativa de você usá-los, né? Então, você não precisa fazer um discurso para dizer o porquê de usar esse postulado, tá? É o contrário. Usando o postulado, você demonstra que é possível fazer esse tipo de coisa que faremos aqui. Então, quando fazemos um postulado, a gente pode dizer que fazemos uma aposta, né, em algum tipo de resultado aqui, né? Em física, química também usa isso. Nós usamos a palavra alemã que significa ansatz, tá? Ou melhor, que significa ansatz, não, ela aqui. Nós escrevemos ela como ansatz, tá? Então é como se fosse uma aposta, né? Mas não é bem esse o significado dela. Então, essa questão aí do postulado, né, seria essa aposta mais natural que podemos fazer considerando a solução formal mais simples, né? Então, isso acontece muito na física teórica, né? A gente faz uma consideração ou várias considerações, né, e procuramos uma solução formal simples, né? Só para acabar com a curiosidade aí, ansatz ele tem uma definição que é o seguinte, né? Que é a colocação inicial de uma ferramenta ferramenta em uma peça de trabalho. Observe aqui que a palavra peça, ela não quer dizer peça no sentido de peça de quebra-cabeça ou peça de um motor. Ela quer dizer peça no sentido de, por exemplo, uma peça teatral, né, uma obra, ou uma peça jurídica, né, que tem uma argumentação e tem uma doutrina por trás. Então aqui esta peça é o nosso objeto teórico, né? Então nós introduzimos essa ferramenta nesse nosso objeto teórico, nessa nossa construção teórica, para que possamos resolver certos problemas, tá? Bom,
Qual seria, portanto, o critério mais simples que pode ser imaginado para a determinação do estado de equilíbrio final, né? Então, de acordo com a experiência e com outras físicas teóricas aqui, então, na verdade, eu deveria ter escrito aqui diferente, que eu deveria ter escrito outras teorias físicas, né? Cadê? Outras... mas eu escrevi. Me desculpe. Outras teorias físicas, a forma mais simples do critério de equilíbrio é o princípio da maximização, né? Esse princípio de maximização já inclui aqui a entropia, tá? Então, o que nós temos aqui, os valores dos parâmetros extensivos do estado de equilíbrio final são aqueles que maximizam ou minimizam a função, tá? Então, deixa eu procurar aqui. Então, primeiramente aqui, os extensivos. Então, tudo que é extensivo depende do tamanho, né? Tamanho e massa, né? Tamanho do sistema. E aqui maximizam ou minimizam, porque depois a gente vai ver, como eu falei na aula passada, a gente pode utilizar a minimização da energia. Então a gente pode ver que a gente pode fazer um intercâmbio aqui e usar também a energia no lugar da entropia, só que agora minimizando essa outra quantidade, né? Então, a função, deixa eu apagar aqui, se não dá para vocês lerem. A função deve ter diversas propriedades matemáticas simples que garantem a simplicidade da teoria derivada a partir dela. Então, a gente está procurando uma função, né, que seja maximizada quando eu chegar ao estado de equilíbrio, né, e que esses parâmetros extensivos são aqueles, e que eu reconheça parâmetros extensivos que sejam aqueles que maximizam essa extensão. E tem que ser simples. A gente vai procurar as coisas mais simples possíveis aqui. E vocês verão que realmente são simples. Então vamos para os postulados, né? Então, o primeiro postulado existe uma função chamada entropia, a qual nós designamos pela letra S, dos parâmetros extensivos de um sistema composto, definida para todos os estados de equilíbrio e que tem a seguinte propriedade. Os valores assumidos pelos parâmetros extensivos na ausência de vínculos internos são aqueles que maximizam a entropia. Veja bem, os valores assumidos pelos parâmetros extensivos na ausência de vínculos internos. Quando retiramos os vínculos, né, são esses valores que nos interessam. Sobre a variedade de estados de equilíbrio com vínculo, né? Então, o que acontece? Existem os estados que são definidos com vínculos, e quando nós retiramos os vínculos, esses estados fazem parte de um outro conjunto aí, né? Assim, postulamos a existência da entropia somente para estados de equilíbrio, tá? Na ausência de vínculo, o sistema é livre para selecionar qualquer um dos estados, incluindo aqueles realizáveis na presença do vínculo apropriado, tá? Então, eu tenho os vínculos e há a probabilidade de que o sistema vá para estados onde ele se encontrava quando havia vínculo, né? Então, eu não elimino os estados que o sistema visitava quando havia os vínculos internos, né? Eles podem ser eliminados ou não, mas há a probabilidade de que o sistema percorra esses estados, né? A entropia de cada um desses estados de equilíbrio, a partir de um vínculo, é definida, e a entropia maior é um dado estado particular do conjunto. Então veja bem, eu tenho aqui subconjuntos, né? S1, S2, blá blá blá, e eu tenho uma entropia maior que ela é uma função de S1, S2, blá blá blá. A gente vai ver que isso aqui é depois uma soma, tudo bem?
Então, deixa eu apagar aqui simplesmente para eu poder passar para outro slide, senão vocês não vão conseguir entender aqui. Então, na ausência de vínculos, esse estado de máxima entropia é selecionado naturalmente pelo sistema. Tá? Então, é isso que acontece. Você deixa o sistema livre, né, e ele vai para um estado de máxima entropia. Por exemplo, você tem um cubo de gelo, e o cubo de gelo, você pode inclusive retirá-lo de dentro da forma de gelo do seu congelador, e deixando ele lá, ele vai manter uma forma. Quando você retira ele de dentro do congelador e coloca ele sobre a mesa, ele vai começar a mudar de estado. O estado para onde ele vai é o estado de maior entropia e é o estado de equilíbrio térmico entre ele e o ambiente, né? O que aconteceu aí? Nós retiramos o vínculo da temperatura baixa, da temperatura próxima a zero. Esse era o vínculo que tinha nesse sistema interno. Tá? Então, prossigamos. Então, continuando aqui, né, apareceu uma seta aqui que não deveria ter aparecido, mas tudo bem. Vejamos aqui. Então, o problema básico da termodinâmica ele pode ser completamente solucionado com a ajuda de um princípio de maximização, que no caso aqui é o princípio da maximização da entropia. Né? Se a entropia do sistema for conhecida como uma função dos parâmetros extensivos. Né? Então, são aqueles parâmetros que dependem do tamanho do sistema, que dependem da massa do sistema, que dependem do número de partículas do sistema. Né? Então, esta frase que nós temos aqui, né? Essa frase que nós temos aqui, ela pode, né, então, nos levar a uma relação fundamental. Então, o que nós vamos procurar aqui é uma relação fundamental entre a entropia e esses parâmetros extensivos. É isso que nós procuramos. Tá? É isso que vai nos fazer encontrar o estado futuro, ou seja, fazer a previsão do sistema para o sistema. Tá? Então, se a relação fundamental de um sistema for conhecida, todo atributo termodinâmico é completamente e precisamente determinado. Então, se nós conseguirmos maximizar a entropia e encontrar essa relação fundamental com os parâmetros, né, nós conseguimos fazer isto aqui. Né? Então, vamos fazer algumas observações sobre a entropia. Né? A primeira delas, que vai aparecer aqui, a entropia de cada sistema é uma função simples, homogênea, de primeira ordem, né, dos parâmetros extensivos. Então observem que ela é uma função desta forma aqui. Este lambda é simplesmente uma constante que está multiplicando cada um dos parâmetros extensivos aqui. Né? Então a energia interna, o volume, o número de moles, etc. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever isso aqui como sendo um múltiplo, né? Este parâmetro, esta constante lambda aqui, eu posso fazê-la multiplicar a entropia, né? No lugar de escrever como está aqui. Então, se todos os parâmetros extensivos são multiplicados por uma constante lambda, então a entropia também é multiplicada. Tá? Então, se eu faço uma modificação em apenas um dos parâmetros através de uma multiplicação, isso não acontece. Agora, se eu faço uma mudança de escala no meu sistema, de modo que eu multiplique ou divida, né, todos os parâmetros pelo mesmo lambda, eu posso simplesmente manter os parâmetros com os mesmos valores e, no final das contas, multiplicar a entropia por esse valor. Né? E aqui vamos partir para o postulado. Né? Então, a entropia de um sistema composto é aditiva sobre os subsistemas constituintes. Então, a entropia é uma função contínua, diferenciável e monotonicamente crescente da energia. Tá bom? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a entropia ela é aditiva. Né? Aqui temos que cada um desses termos aqui é um dos subsistemas. Né? Então, quando retiramos os vínculos do sistema composto, todas essas entropias serão somadas ao final. Né? E ela é
uma função contínua, diferenciável e monotonicamente crescente da energia. Então, além aqui do volume, do número de moles, nós temos a energia interna aqui, né? Então, é isso. Esse é o primeiro postulado que nós temos. Vamos ver algumas propriedades aqui da entropia, então, dessa função que a gente está procurando. Então, nós temos aqui que a derivada da entropia com relação à energia, para V e N constante, né, ela é maior que zero. E a gente sabe que a derivada de um sistema, de uma função, quando é maior do que zero, isso significa que é uma função crescente, né? Então, qual era a propriedade que nós queríamos ali? Que a função fosse uma função crescente. Então, sempre que nós tivermos isto aqui, né, então y e x, e nós tivermos a derivada de y com relação a x maior que zero, né, isto aqui quer dizer que é uma função crescente. Se ela é menor que zero, zero é decrescente. Então, para a questão aqui da entropia e energia, né, SU, nós temos isso aqui, né? Uma coisa assim, mais ou menos. Tá? A outra propriedade é a seguinte: nós escreveremos a derivada parcial da entropia com relação a U com V e N constante como 1 sobre T. Então isso aqui é uma definição. Tá? Mais tarde nós veremos essas definições mais a fundo. E de leituras prévias vocês já devem ter se deparado com isso aqui. Mas nós veremos aqui mais a fundo em aulas posteriores. Né? E continuamos carregando a propriedade aqui, que nos diz que a função ela é monotonicamente crescente. Né? O que quer dizer monotonicamente crescente? Né? Então é uma função que ela cresce sempre assim. Né? Ou ela cresce assim. Não é uma função que cresce assim. Esta é uma função crescente, mas ela não é monotônica. Perfeito? E aqui, das propriedades né, das propriedades consideradas no último postulado, nós temos a seguinte implicação, que o funcional da entropia pode ser invertido com respeito à energia, e a energia é uma função de valor único, contínua e diferenciável. Então, dessas das propriedades que nós listamos aqui, isso nos permite escrever isto aqui. Ó, né? Então, nós temos entropia como função de U, V, N, NR, e U como função de U, S, V, N1 até NR. Por exemplo, se você tem lá a equação dos gases ideais, PV igual ao número de moles RT. Né? Eu posso escrever aqui a pressão assim, né? nRT V. Então o que eu tenho aqui? Esta pressão ela é uma função dos parâmetros T e V. Né? Aqui não vou colocar as constantes. Né? Né? No entanto, eu posso reescrever a equação dos gases ideais como sendo o seguinte, eu posso escrever assim, eu posso escrever T como PV sobre NR. Né? Então, eu teria, nesse caso, T como função de P e V. Então, é desse tipo de caso que nós estamos falando. Mas não é qualquer função que permite fazer isso. Ela tem que ter essa propriedade de ser monotonicamente crescente, né? Ser diferenciável. Né? Vamos voltar aqui. Então, ela tem que ser homogênea, de primeira ordem, nos parâmetros extensivos, e ela tem que ser monotonicamente crescente aqui, tá bom? Então, assim, nós conseguimos esse tipo de propriedade para a entropia. Né? Então, a extensividade da entropia nos permite reescalonar. Né? Então,
a extensividade, além de ser uma propriedade natural da entropia, ela nos permite fazer coisas, né? Então, por exemplo, eu posso reescrever aqui a entropia, né? Assim, eu posso escrever ela desta forma, né? Então, eu posso escrever os parâmetros como sendo divididos por n, onde n é o número total de moles, tá? Então, isso aqui é uma propriedade da extensividade, ou seja, o que significa ser extensivo? Depende do tamanho, né? Se a entropia não dependesse do tamanho do sistema, isto não faria sentido, tá? Então, o tamanho é o número de moles. Então, se eu multiplicasse pelo número de moles, não faria sentido. Além do mais, né, isso aqui tem a ver com aquela propriedade dos lambdas que a gente viu, né? Outro postulado, né? A entropia em qualquer sistema vai a zero no estado em que a temperatura vai a zero, né? Então nós temos esta entropia, esta propriedade aqui. Veja bem que essa temperatura aqui, igual a zero, é a temperatura 0 Kelvin, né? Então esse zero é o famoso zero absoluto. Então, o que significa a entropia ir a zero? Se a gente olhar para a equação de Boltzmann, né, onde K aqui é a constante de Boltzmann e ômega é o número de microestados, isso quer dizer o seguinte: para que a entropia seja zero, eu tenho que ter K igual a zero, que não, sabemos que não é zero, ou temos que ter logaritmo de ômega igual a zero. Então, para que o logaritmo de ômega seja igual a zero, nós temos que ter ln igual a isso aqui, né? Ou seja, ômega igual a 1. O que significa ômega igual a 1? Ômega é um microestado, né? Isso quer dizer que existe um estado apenas, ou seja, nós temos certeza absoluta. Veja bem que nós nunca alcançamos o zero absoluto, né? Experimentalmente. E isso nos dá um problema, né? Porque se nós encontrarmos o zero absoluto, nós sabemos exatamente em qual estado o sistema está. Isso aqui fere o princípio da incerteza. Então nós temos um problema bem interessante aqui, né? Prosseguindo, para um sistema simples, né, de uma componente, aliás, eu deveria ter falado disso aqui após isso, eu acabei pulando, né? Então, para um sistema simples, a gente pode escrever desta forma, né? Então, se o meu sistema aqui ele é mais simples e tem apenas um componente, eu posso escrever assim, né? E aqui eu vou ter uma energia, que eu escrevo em minúsculo, específica, né? Energia por mol. E eu vou ter também um volume pequeno que é específico. Tá? Implicação. S tal, o S, né, a entropia, bem como o volume e o número de moles, mas diferentemente de U, tem um zero bem definido. Tá? Então eu sei exatamente quando isso aqui é zero, eu sei quando isso é zero e eu sei quando isso é zero. Então, isso aqui é zero quando eu tenho certeza do meu estado e a temperatura é zero. O volume é zero quando as minhas dimensões se diminuem até um ponto. E um ponto que não tem nenhuma partícula lá, né? N é zero quando o número de moles é zero, né? Simplesmente, não tem nenhuma partícula, então é zero. Nenhuma fração do número de moles. Só que a energia não. Você não sabe quando isso aqui é zero. Você sabe quando ela é mínima, mas você não sabe quando é zero, né? Isso é bem diferente, né?
Então, em suma, nós temos o seguinte, aqui veio ao contrário novamente, né? Temos um sistema composto e supomos que a relação fundamental de cada constituinte do sistema é conhecido, né? Então a gente sabe como o sistema é construído e sabemos como as relações ocorrem. Como a gente sabe isso? Através das medições, através da observação, através do que a gente chama de fenomenologia. Então a gente estuda isso e compara com as leis da física, né? Essas relações fundamentais determinam a entropia individual do subsistema quando esses estão em equilíbrio. Tá? E se o sistema total composto encontra-se em um estado sujeito a vínculos, com valores particulares dos parâmetros extensivos de cada sistema constituinte, a entropia total é conhecida como função dos vários parâmetros extensivos dos subsistemas. Então, se eu tenho vários parâmetros extensivos, né, a entropia total é assim. Mas essa coisa ela fica um pouco, por exemplo, ela fica mais simples, né? V2 e V3, e eu tenho os outros parâmetros aqui, N1, blá blá blá, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caixa com volume total V, tá? E eu tenho que ela é separada em 3 volumes, e eu tenho o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Então, ao invés de eu escrever assim, eu vou escrever assim, né? N1, blá blá blá, né? Onde V é igual V1 mais V2 mais V3. Perfeito? Então, continuando, nós temos o seguinte, uma outra observação aqui. Então agora, né, fazendo uma outra observação aqui, a gente pode utilizar essa informação a respeito da energia como um método alternativo, né, que talvez seja mais eficiente, né? Veremos mais para frente se é mais eficiente ou não nós minimizarmos a energia no lugar de maximizarmos a entropia, né? O que nos interessa é o conceito por trás, né? Nós vimos que minimizar a energia significa maximizar a entropia, e nós demos a justificativa do porquê maximizar a entropia. Quando nós maximizamos a entropia, ou seja, procuramos pela maior entropia, nós vamos para aquele estado mais provável, para o estado mais provável de acontecer. Vocês lembram lá da soma dos dados? Então, se vocês fizeram as contas e jogaram os dados, vocês viram que as somas mais prováveis de acontecer são aquelas que têm mais microestados, né? Então, quais são as somas? É 2 mais 1 que dá 3, é 2 mais 2 que dá 4, e 3 mais 1 que dá 4, ou é 2 mais 3 que dá 5, 3 mais 2 que dá 5, 4 mais 1 que dá 5? Qual é a soma que proporciona um número maior de microestados? É isso que está por trás desse conceito. Então, tanto faz aqui, né? Minimizar ou maximizar, mas pode ser que operacionalmente minimizar a energia seja mais fácil. Então, nós temos aqui basicamente duas coisas que podem acontecer. Então, pode acontecer na hora de estarmos tratando da mecânica mesmo aqui, né, da energia mecânica, né, sem os efeitos térmicos, a gente tem o seguinte: nós vamos minimizar a energia, né, como condição de equilíbrio. Tá? Se considerarmos os efeitos térmicos, nós temos uma função dos parâmetros mecânicos, né, mais a entropia. Tá? Então, esses parâmetros mecânicos, quais sejam? Pode ser pressão, que é força sobre área, vem da mecânica, né? O volume, né? Etc. Então, essa observação é bastante importante, né? Talvez seja mais fácil minimizarmos a energia aqui do que maximizarmos a entropia. Mas o conceito por trás é este aqui. Né? Isto aqui cai na prova, vocês têm que saber me explicar muito bem como acontece isso aqui. Né? E por que quereríamos minimizar a energia para encontrar, né, aqui? O que queremos encontrar? A mesma coisa.
o estado mais provável, né? Só que na mecânica, o estado mais provável. Então, a correspondência entre termodinâmica e mecânica, ela vai garantir o princípio do equilíbrio termodinâmico. Mas aqui, o equilíbrio termodinâmico vai ser reduzido ao equilíbrio mecânico. Tá? Então, isso aqui é como se fosse um efeito, um reflexo da primeira lei da termodinâmica. Né? Então, nós temos a primeira lei da termodinâmica, que ela nos diz o seguinte, ela insere o calor como forma de energia. Né? Então, nós temos o princípio da conservação do calor inserido na primeira lei como forma de energia. Né? Então, se não tem esses efeitos térmicos, nós continuamos tendo aqui, isto aqui. Né? Nós continuamos tendo a maximização da entropia e a minimização da energia que é garantida por esta derivada aqui. Né? E as propriedades, né? Contínua, diferenciável, monotonicamente crescente, etc. E os parâmetros intensivos, como ficam? Né? Veja bem que a energia aqui, ela vai ser escrita como função da entropia, do volume, do número de moles. Né? A variação infinitesimal, nesse caso aqui, ela vai ser feita dessa forma. Então, vou ter as derivadas parciais. Em termos de diferencial, a definição de diferencial nos dá assim, né? Nos dá isso. Nos dá a diferencial em relação a uma das variáveis, mantendo as outras duas constantes, vezes a variável sobre a qual está sendo tomada a derivada. Né? Isso acontece para as outras três. Então, é a soma dessas três partes aqui. Então, nós temos a energia como um parâmetro intensivo aqui. Né? E, dessa forma, a gente define derivada de U com relação a S como a temperatura, isso a gente definiu lá atrás, isto aqui definimos como a pressão, e isto aqui definimos como o potencial químico μ. Falo novamente, nós veremos isso com mais detalhes, né? Como que eu chego, que relações são essas, como eu chego aqui, veremos isso como os potenciais termodinâmicos e as relações de Maxwell e tal. Então, podemos escrever a equação anterior, esta aqui, né? Esta onde eu tenho essa série de derivadas, como, né, a derivada, a diferencial de TdS menos PDV mais μdn. Né? Então, isso aqui, ele pode ser descrito como um sistema que tem as paredes adiabáticas, certo? Então, tem fronteiras adiabáticas aqui, não passa calor por isso aqui. E eu tenho dois subsistemas. Né? Eu posso ter a seguinte situação, onde não passa calor de um lado para o outro aqui, não passa calor, ou passa calor. Né? Então tem uma fronteira diatérmica. Ou passa partícula de um lado para o outro, ou não passa partícula. Quando passa partícula de um lado para o outro, ou seja, o número de partículas muda daqui, desse lado, do lado 1 para o lado 2, entra a questão do potencial químico. Né? Algumas vezes, quando eu retiro esta fronteira, pode acontecer uma reação química. Né? Esta reação química também é descrita pelo potencial químico aqui. Né? Então, nós veremos lá em mecânica estatística que isso aqui ele faz parte do sistema Gran canônico. Tá? E se a gente fizer a comparação com umas expressões que vocês viram em leituras que eu pedi para vocês fazerem, nós temos processos infinitesimais com esta cara aqui. Agora, vamos relembrar aqui o que significa esse D cortado, né? Melhor, assim. Isso aqui é uma diferencial inexata, né? Então, é uma diferencial inexata. E o que significa uma diferencial inexata? Né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema, né,
aqui. E eu tenho o ponto A e o ponto B. Tá? E eu quero chegar do ponto A ao ponto B, certo? Então o que acontece? O estado do meu sistema no ponto A, ele tem um valor, né? Ele é um certo estado. No ponto B ele é um outro estado. O que acontece? Há variáveis termodinâmicas aqui que dependem do caminho. Ou seja, se eu vier por aqui de A para B, ou se eu vier por cima de A para B, o valor é diferente. Então vamos ver aqui embaixo melhor. Então, por exemplo, se eu tenho P por V, né? E eu tenho esse estado aqui e esse estado aqui. E eu faço este caminho. P por V, se eu considerar que não há mudança, se eu considerar o trabalho aqui, né, ele vai ser a área sobre a curva, né? Agora, se eu mudar o caminho, a área sobre a curva é menor. Então, a diferencial do trabalho, ela é inexata, porque depende do caminho. A função a qual ela está se referindo, que nesse caso é o trabalho, ela é uma função de trajetória, tá? Ela não é uma função de ponto, é uma função de trajetória. Ela depende da trajetória que ela é feita no espaço, dos parâmetros, né? Já a energia não. A energia eu posso ir por qualquer caminho. Ela é uma função de ponto ou uma função de estado, certo? Então, calor e trabalho, eles são função de trajetória. Por isso tem essa diferencial inexata aqui. E para um número de moles constantes, eu posso considerar isto aqui, né? Então, se esse número de moles não muda, que é o caso que eu expliquei aqui em cima, né? É o caso onde não há nenhuma reação química ou não há troca de partículas de um lugar para o outro, eu posso escrever a equação simplesmente assim. Ou seja, né, eu tenho a diferencial inexata do trabalho, ela é igual a menos PDV, com um trabalho quase estático. E o que é um processo quase estático? É um processo que é uma sucessão de estados de equilíbrio. Tá? Então o que acontece? Cada ponto ali, se eu tenho, né, de novo aqui, P por V, cada ponto desta curva é um estado de equilíbrio. E para que isso aconteça, o, o estado do sistema ele é mudado muito devagar, né? E esse devagar depende de substância para substância. Então ele é mudado muito aos poucos, de maneira que o sistema não sinta o que está acontecendo, né? Por exemplo, então vocês já devem ter tido a prazerosa experiência de tirar uma garrafa de cerveja da geladeira e tocar na garrafa de cerveja, ou seja, a garrafa de cerveja está ali perto do 0 grau, a tua mão está perto dos 36 graus, né, 36,5 graus, você fornece energia para essa garrafa de cerveja, né, fornece energia para o sistema e ele congela. Por que aconteceu isso? O que aconteceu se eu estou fornecendo energia, ou seja, estou aumentando a temperatura do líquido e o líquido congela? Essa pergunta é interessante, né? Então, o que acontece? Não é o que aconteceu enquanto você fornece energia, mas o que aconteceu durante o congelamento. Então, acontece o seguinte: então, nós temos aqui, por exemplo, o tempo, né? E temos a temperatura. Então,
aqui nós vamos marcar a temperatura como se fosse o eixo, a origem, como se fosse a temperatura de congelamento da cerveja. O que acontece? Ela vem muito lentamente. Ela começa a congelar muito lentamente. Muito, 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 muito. O que acontece? Quando ela passa da sua temperatura de congelamento, né, é como se não tivesse passado. Porque ela vai de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Então ela não sente essa mudança aqui. Ela vai de um estado para outro, de um estado para outro. O que acontece? A temperatura de congelamento é esta aqui. A TC, temperatura de congelamento. E a cerveja está abaixo da temperatura de congelamento. A hora que você pega na garrafa de cerveja, o que você faz? Você faz a cerveja saltar deste ponto para este outro ponto aqui, que continua abaixo da temperatura de congelamento. Né? Agora, como a mudança foi finita e não infinitesimal, o sistema entende que ele deve congelar. É por isso que ocorre essa maravilha que é o congelamento da cerveja quando você retira da geladeira. Tá? Então, aqui nós temos o calor, né? Nós também temos, nós temos essa diferencial exata aqui, também para um fluxo de calor quase estático. Tá? E o termo adicional aqui, o MiN, o MiDN, que é onde o Mi é o nosso, ele é o nosso potencial químico, ou melhor, é o nosso potencial químico, a gente vai poder escrever assim em termos dessa coisa chamada trabalho químico, quase estático. Né? E tudo aqui tem dimensão de energia. Né? O que seria esse trabalho químico quase estático? Né? É o que acontece quando você muda o número de moles, ou o número de partículas. Né? É a energia que você usa para mudar o número de partículas. Né? Seja ela mecânica, seja ela energia química, qualquer energia aqui. Né? Então era isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tá? Obrigado.